Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos na manhã de terça-feira, dia 10 de agosto. Um dia especial para nós, cristãos católicos, que recordamos o martírio de São Lourenço. O Evangelho está centralizado no servir e desapegar-se da própria vida. E Jesus diz que grande é a recompensa daquele que é desapegado para servir a Deus. Assim foi a vida de São Lourenço. No ano 257, um dos imperadores romanos que perseguiam o cristianismo, Valeriano, ele vai endurecer cada vez mais a vida dos cristãos, com torturas, perseguições e derramamentos de sangue. E essa perseguição vai fazer com que a igreja possa se reunir cada vez mais nas casas, porque era uma proibição o culto religioso, o culto público. E as reuniões dos cristãos eram feitas ali a portas fechadas. E muitas vezes os cristãos iam para as catacumbas, e por vezes o imperador fechava até o acesso às catacumbas e exigia respeito ao culto pagão, perseguindo o culto a Jesus, o culto à Eucaristia. Então, Lourenço faz parte desta proibição de cultuar a Deus, onde, se ele fosse preso, ele deveria renunciar à fé publicamente. Muitos bispos, padres foram perseguidos neste momento, e Lourenço também. Ele é preso, ele é um dos diáconos que estava a serviço da igreja de Roma, mas ele decide não renunciar à fé católica. Jesus diz que quem desapega da sua própria vida tem a vida eterna. Então ele estava desapegado, porque Deus estava acima de todas as coisas. Lourenço amava a Deus com um amor absoluto, a ponto de o amor a Deus ser maior do que a própria vida. Então nós podemos aprender com São Lourenço a amar a Deus de fato sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que a si mesmo. Então nessa perseguição, Lourenço ele tinha uma função que era levar a Eucaristia às pessoas, distribuir a Eucaristia. Essa era a função diaconal dele. Em uma dessas caminhadas, onde ele vai levar a Eucaristia às pessoas, ele é preso, torturado e vai ser executado no ano 258. Então, conta a tradição que Lourenço, antes de ser morto, ele conversa com o Papa Sisto II e ele pede que tudo o que ele tinha fosse distribuído aos pobres e à igreja. É um homem desapegado e preocupado também com os mais pobres, com as pessoas mais carentes. Então, tudo que ele tinha no momento da perseguição, da morte, ele abriu mão para que as pessoas mais pobres tivessem também, por meio das suas mãos, da sua partilha, a vivência da caridade. Então, ele nos ensina também a abrir mão não somente da vida, mas dos bens materiais. E ele pedia, sobretudo, que as suas coisas fossem distribuídas aos cegos, órfãos, mendigos e doentes. Ele dizia que tudo pertence a Jesus e Jesus está presente também em cada irmão, e de modo especial aqueles que são mais pobres, né?
Então o tema de hoje é servir. Essa foi a vida do diácono São Lourenço. E o servo, ele é sempre alguém que é chamado, escolhido por Deus. Então servir na igreja, servir na família, servir as pessoas em situação de rua. Todo serviço é um dom de Deus. E quanto mais nós servimos, mais o Senhor nos confia. Quem é fiel no pouco, receberá mais. Que Deus possa nos ensinar a ser fiel nos pequenos serviços de caridade, entre as pessoas que convivem conosco, na nossa igreja, que possamos olhar também pelas pessoas desabrigadas, pelas pessoas que não têm teto, não têm casa. Irmãos e irmãs, a messe é muito grande, poucos são os operários. Jesus nos ensina a rezar pelas vocações, pelos missionários, para que não falte servidores no altar de Cristo, na igreja, na sociedade como um todo. É importante recordar que o serviço, embora exija de nós, ele deve ser exercitado na alegria. O nosso coração precisa se alegrar em servir ao próximo. Que o Senhor nos dê a força para viver a caridade e a alegria para não desanimar nas provações. Servir o irmão é uma fonte de amor, é fonte de alegria e é um modo de viver concretamente o Evangelho. Que a palavra anunciada, que o exemplo dos santos mártires nos ajude na nossa caminhada de fé, no serviço ao irmão e também na irradiação da alegria que nasce no nosso coração quando fazemos o bem ao próximo. Faça o bem sem escolher, sem olhar a quem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.